Ele era o homem mais temido da empresa. Até que a filha da faxineira de 6 anos entrou em seu escritório e, com um simples desenho, começou a desfazer o gelo em seu coração. Eduardo Mendes ajustou a gravata azul marinho pela 3ª vez antes de entrar no elevador do edifício comercial que agora era seu. 3 semanas tinham se passado desde o funeral do pai, e hoje seria seu primeiro dia como presidente da Mendes Construções. Aos 35 anos, herdara um império de 60 milhões de reais, mas junto com a fortuna veio uma amargura que parecia ter tomado conta de cada fibra do seu ser. O elevador subiu lentamente até o 20º andar, e Eduardo observou seu reflexo no espelho polido. Terno azul escuro impecável, cabelo perfeitamente penteado, postura ereta. Tudo estava no lugar, exceto seus olhos. Onde antes existia calor, agora havia apenas gelo. A perda do pai tinha tirado dele muito mais que um ente querido. Tinha levado embora qualquer vestígio de compaixão que ainda restava. Quando as portas se abriram, Eduardo caminhou pelos corredores da empresa com passos firmes e calculados. Funcionários que estavam conversando próximos aos bebedouros se dispersaram rapidamente, como pássaros assustados por um predador. Secretárias baixaram a cabeça quando ele passou, fingindo estar ocupadas com papéis que nem estavam lendo. "Bom dia, Sr. Mendes", murmurou a recepcionista. Mas Eduardo não respondeu, nem mesmo olhou na direção dela. Sua única preocupação era chegar ao escritório presidencial e começar a implementar as mudanças que tinha planejado durante as últimas semanas de luto. O escritório do pai havia sido completamente reformado. Móveis antigos de madeira escura foram substituídos por peças modernas e frias de vidro e metal. Fotografias familiares que decoravam as paredes deram lugar a gráficos de produtividade e metas financeiras. Eduardo queria apagar qualquer lembrança sentimental daquele espaço. Sentimentos eram fraqueza, e ele não podia se dar ao luxo de ser fraco. A primeira reunião do dia foi com os gerentes de departamento. Eduardo entrou na sala de conferências com uma pasta cheia de documentos e uma expressão que fez todos os presentes engolirem em seco. Durante 45 minutos, ele apresentou uma nova política de otimização de recursos humanos, que basicamente significava demissões em massa. A partir de hoje, tolerância zero para qualquer tipo de ineficiência, anunciou, batendo os dedos na mesa de vidro. Quero resultados, não desculpas. Quem não conseguir se adaptar ao novo ritmo será substituído. Marcos, o gerente de obras que trabalhava na empresa há 15 anos, tentou protestar suavemente. Senhor Eduardo, talvez pudéssemos implementar essas mudanças de forma mais gradual. Alguns funcionários têm família, dependem deste emprego. Eduardo o interrompeu com um olhar que poderia congelar água. Marcos, se você está mais preocupado com os sentimentos dos funcionários do que com a lucratividade da empresa, talvez você mesmo devesse considerar procurar outro emprego. O silêncio que se seguiu foi tão denso que era possível cortar com uma faca. Marcos baixou a cabeça, derrotado, e Eduardo continuou sua apresentação como se nada tivesse acontecido. Antes do almoço, 3 pessoas já tinham sido demitidas. Carlos, do setor financeiro, por ter questionado um corte no orçamento. Regina, da contabilidade, por ter chegado 10 minutos atrasada, devido a um problema com o filho na escola. E Antônio, do almoxarifado, simplesmente porque Eduardo decidiu que o setor estava superlotado. A notícia das demissões se espalhou pela empresa como fogo em palha seca. Funcionários sussurravam nos corredores, olhando nervosamente por cima dos ombros, como se Eduardo pudesse aparecer a qualquer momento e demitir mais alguém. O ambiente de trabalho, que antes era acolhedor e familiar, agora lembrava um campo de batalha onde ninguém sabia quem seria o próximo a cair. Foi durante esse clima de tensão que Mariana Silva decidiu bater na porta do escritório presidencial. Ela trabalhava como faxineira na empresa há 5 anos, sempre chegando cedo e saindo tarde, dedicando-se ao trabalho com uma determinação silenciosa que poucos notavam. Era uma mulher de 40 anos, magra, com cabelos presos em um coque simples e mãos calejadas de tanto esfregar pisos e limpar vidros. "Pode entrar." A voz de Eduardo soou fria através da porta de vidro fosco. Mariana entrou devagar, torcendo um pano de limpeza entre as mãos nervosas. Eduardo estava sentado atrás da mesa de vidro,
digitando algo no computador sem nem levantar os olhos para vê-la. Senhor Eduardo, ela começou com a voz trêmula. Preciso falar com o senhor sobre meu emprego. Eduardo finalmente levantou os olhos e Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não havia nenhuma humanidade naquele olhar, apenas impaciência fria. Se você está aqui para pedir aumento, está perdendo seu tempo. E se está aqui para reclamar das novas políticas da empresa, pode ir juntando suas coisas. Não, senhor, Mariana disse rapidamente, dando um passo à frente. Eu só queria garantir que meu trabalho está satisfatório. Eu tenho uma filha pequena, senhor Eduardo. Sofia tem 6 anos, e eu sou tudo que ela tem no mundo. Eu não posso perder este emprego. Pela primeira vez desde que assumiu a presidência, Eduardo parou de digitar. Algo na voz desesperada de Mariana o fez prestar atenção, mesmo que contra sua vontade. Uma filha, ele repetiu, como se estivesse processando uma informação particularmente desagradável. E onde ela fica enquanto você trabalha? Na escola, senhor. Mas às vezes, quando há reunião de pais ou algum evento, eu preciso trazê-la comigo. Ela fica quietinha na sala de espera, não incomoda ninguém, eu prometo. Eduardo se recostou na cadeira, os dedos tamborilando na mesa de vidro. A ideia de uma criança correndo pelos corredores da empresa o irritava profundamente. Crianças eram barulhentas, imprevisíveis, uma distração desnecessária em um ambiente de trabalho. Deixe-me ser muito claro, Mariana, ele disse, cada palavra saindo devagar e com peso. Esta é uma empresa, não uma creche. Se eu descobrir que sua filha está atrapalhando o funcionamento normal dos negócios, você estará na rua no mesmo dia. Entendeu? Mariana assentiu rapidamente, as lágrimas ameaçando escapar dos olhos. Sim, senhor Eduardo. Obrigada pela oportunidade. Eu prometo que não haverá problemas. Ela se virou para sair, mas Eduardo a chamou novamente. Mariana. Ela parou, sem se virar completamente. Seu trabalho é satisfatório, por enquanto. Era a coisa mais próxima de um elogio que Eduardo tinha dado a qualquer funcionário desde que assumiu a empresa. Mariana saiu do escritório com um misto de alívio e apreensão, sabendo que tinha ganhado uma batalha, mas ainda estava muito longe de vencer a guerra. Naquele mesmo dia, por volta das 4 da tarde, Eduardo estava revisando contratos quando ouviu vozes no corredor. Uma era de Mariana, claramente nervosa, e a outra era aguda, infantil, cheia de curiosidade. Mãe, por que todo mundo aqui parece assustado? E por que você está nervosa? Eduardo sentiu uma irritação crescer no peito. A maldita criança estava ali, exatamente o que ele tinha proibido. Ele se levantou da cadeira, ajustou o terno azul e caminhou até a porta, preparado para fazer valer sua autoridade. Quando abriu a porta do escritório, Eduardo se deparou com uma menininha de cabelos castanhos presos em rabos de cavalo, vestindo uma blusa rosa que parecia ter sido lavada muitas vezes. Ela estava ao lado de Mariana, segurando a mão da mãe com uma das mãos e um desenho colorido com a outra. Mãe, quem é esse homem? Sofia perguntou, olhando diretamente para Eduardo sem nenhum traço de medo nos olhos castanhos brilhantes. Eduardo estava preparado para intimidar, para usar o tom de voz que fazia funcionários adultos tremerem. Mas algo na forma como a menina o olhava, sem medo, apenas com curiosidade genuína, o pegou desprevenido. Sofia, não incomode o senhor Eduardo. Mariana sussurrou desesperadamente, tentando puxar a filha para longe. Mas Sofia não se moveu. Em vez disso, deu um passo à frente e estendeu o desenho na direção de Eduardo. Esse é meu desenho de uma família feliz. Você quer ver? Eduardo olhou para o papel colorido nas mãozinhas pequenas, depois para os olhos expectantes da menina e sentiu algo estranho se mexer no peito. Algo que ele tinha enterrado junto com o pai 3 semanas atrás. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, o corredor ficou em silêncio. Mariana segurava a respiração. Outros funcionários pararam de se mover, e Eduardo se encontrou olhando nos olhos de uma criança que não tinha medo dele. Era o começo de algo que ele ainda não conseguia compreender, mas que mudaria tudo. Eduardo fitou a menina por longos segundos, esperando que ela baixasse os olhos ou recuasse, como todos os adultos faziam. Mas Sofia continuou ali, de pé, com o desenho estendido na sua direção e um sorriso tímido, mas determinado no rosto.
Era como se ela não conseguisse entender por que alguém rejeitaria um presente feito com tanto carinho. Sofia, vamos embora, Mariana murmurou, o pânico evidente na voz. Ela conhecia aquele olhar de Eduardo. Tinha visto funcionários serem demitidos depois de muito menos que isso. Mas Eduardo levantou a mão, um gesto que fez Mariana congelar no lugar. Ele se abaixou lentamente até ficar na altura dos olhos de Sofia, uma posição que não assumia há anos. De perto podia ver que a blusa rosa da menina tinha um pequeno remendo na manga e que seus sapatos estavam um pouco gastos, mas limpos e bem cuidados. "Por que você não tem medo de mim?" Eduardo perguntou, sua voz ainda fria, mas havia uma curiosidade genuína por trás das palavras. Sofia inclinou a cabeça para o lado, como um passarinho estudando algo interessante. "Medo? Por que eu deveria ter medo? Você parece triste, não assustador." A resposta pegou Eduardo completamente desprevenido. Triste? Ninguém nunca tinha usado essa palavra para descrevê-lo. Intimidador, autoritário, frio, sim. Mas triste? "Eu não estou triste", Eduardo respondeu, mas sua voz soou menos convincente do que gostaria. "Está sim", Sofia insistiu, balançando a cabeça com a certeza absoluta que só crianças possuem. "Meus olhos ficam iguais aos seus quando eu estou triste porque sinto falta do meu papai." Eduardo sentiu algo se apertar no peito. Ele se levantou abruptamente, tentando recuperar a compostura, mas Sofia continuou falando como se nada tivesse acontecido. "Minha mãe disse que o papai foi morar no céu, mas eu acho que ele deve estar com saudade de nós também. Por isso às vezes eu fico triste." Ela estendeu o desenho novamente. "Este desenho é de uma família feliz. Talvez se você olhar, vai lembrar de como é ser feliz." As palavras da menina ecoaram pelo corredor silencioso. Alguns funcionários que estavam passando pararam discretamente, fingindo verificar documentos, mas claramente curiosos para ver como Eduardo reagiria. Nunca tinham visto ninguém falar com ele daquela forma, muito menos uma criança. Eduardo olhou para o desenho. Era feito com giz de cera, cheio de cores vibrantes e figuras desproporcionais típicas de uma criança de 6 anos. Havia 3 pessoas de mãos dadas sob um sol amarelo gigante. Uma mulher morena que claramente era Mariana, uma menina de cabelos castanhos que devia ser Sofia, e um homem de cabelos escuros que provavelmente representava o pai que foi morar no céu. "Não tenho tempo para desenhos", Eduardo disse, mas sua voz saiu mais suave do que pretendia. "Todo mundo tem tempo para coisas importantes", Sofia replicou com a sabedoria inocente das crianças. "E famílias são importantes. Minha professora sempre diz isso." Eduardo se encontrou sem palavras. Por 3 semanas, tinha comandado reuniões com investidores milionários, tomado decisões que afetavam centenas de funcionários, lidado com advogados e contadores experientes. Mas uma menina de 6 anos com uma blusa rosa o tinha deixado completamente desarvorado. "Sofia, chega." Mariana finalmente encontrou coragem para intervir. "O senhor Eduardo está muito ocupado. Vamos deixá-lo trabalhar." Mas Sofia não se moveu. Em vez disso, se aproximou mais de Eduardo e colocou o desenho na mesa de vidro do lado de fora do escritório. "Eu vou deixar aqui", ela anunciou com a determinação de quem acabou de tomar uma decisão importante. "Quando você quiser olhar, ele vai estar aqui esperando." Eduardo observou a menina alisando cuidadosamente o papel, certificando-se de que estava bem esticado e visível. Havia algo na dedicação com que ela fazia isso, na forma carinhosa como tratava seu próprio desenho, que mexeu com algo profundamente enterrado no coração dele. "Por que você quer me dar isso?" Eduardo perguntou, surpreso com sua própria pergunta. Sofia o olhou com aqueles olhos castanhos brilhantes, cheios de uma sinceridade que era quase dolorosa de ver. "Porque você precisa lembrar que existem coisas bonitas no mundo. Às vezes, a gente esquece quando está muito triste." A simplicidade da resposta atingiu Eduardo como um soco no estômago. Quando foi a última vez que alguém se preocupou se ele estava triste? Quando foi a última vez que alguém tentou fazer algo para melhorar seu dia, sem querer nada em troca? "Senhora Mariana", uma voz chamou do final do corredor. Era Dona Rosa, a supervisora de limpeza, uma senhora de 60 anos que trabalhava na empresa desde sua fundação. "Preciso falar com a senhora sobre o cronograma de amanhã." Mariana olhou nervosamente entre Eduardo e Sofia. "Sofia,
Você pode ficar aqui um minutinho enquanto eu falo com a dona Rosa? Sem sair do lugar prometido? Sofia assentiu solenemente e se sentou no chão ao lado da mesa onde havia deixado o desenho. Eduardo a observou se acomodar, cruzando as perninhas e apoiando o queixo nas mãos, como se estivesse guardando um tesouro. Quando Mariana se afastou, Eduardo se encontrou sozinho com a menina. O corredor estava temporariamente vazio, e um silêncio estranho se instalou entre eles. Eduardo não sabia como lidar com crianças. Nunca tinha tido muita experiência com elas, e após a morte do pai, qualquer interesse em formar uma família própria tinha desaparecido. Você trabalha muito? Sofia perguntou de repente, quebrando o silêncio. Trabalho o necessário. Eduardo respondeu, sem saber por que estava respondendo. Minha mãe trabalha muito também. Ela chega em casa toda cansada, mas sempre tem energia para brincar comigo um pouquinho antes de eu dormir. Sofia olhou para ele com curiosidade. Você tem alguém em casa que brinca com você? A pergunta foi como uma facada. Eduardo morava sozinho em um apartamento de 200 metros quadrados no bairro mais caro da cidade. Tinha uma empregada que vinha 3 vezes por semana, um porteiro discreto, vizinhos que mal cumprimentava no elevador. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas ninguém que se preocupasse se ele chegava em casa cansado. Não tenho, ele admitiu, e se surpreendeu com a honestidade da resposta. Sofia pareceu genuinamente triste com essa informação. Que pena. Brincar é uma das melhores coisas do mundo. Faz a gente esquecer das coisas ruins. Eduardo se surpreendeu se sentando no chão ao lado dela. Não conseguia explicar o que o levou a fazer isso. Talvez fosse cansaço, talvez fosse curiosidade, ou talvez fosse algo mais profundo que ele não estava pronto para admitir. Do que você gosta de brincar? Ele se ouviu perguntando. Os olhos de Sofia se iluminaram como se tivessem acendido 2 lâmpadas. Ah, eu gosto de muitas coisas. Gosto de desenhar, de brincar de casinha, de contar histórias. E você? Do que você gostava de brincar quando era pequeno? Eduardo tentou se lembrar. Foi como escavar através de camadas de gelo que se acumularam ao longo dos anos. Lentamente, fragmentos de memórias começaram a emergir. Ele se lembrou de tardes no quintal da casa da avó, construindo castelos de areia em uma caixa improvisada. Lembrou-se do pai ensinando ele a empinar pipa no parque. Lembrou-se de quando o mundo parecia cheio de possibilidades infinitas. Eu gostava de construir coisas, ele disse lentamente, com blocos de madeira, com lego, com qualquer coisa que encontrava. Você ainda gosta? Sofia perguntou com interesse genuíno. Eduardo pensou sobre isso. Tecnicamente ainda construía coisas, prédios, empreendimentos, negócios, mas não era a mesma coisa. Não havia mais alegria nisso, apenas necessidade e ambição. É diferente agora, ele respondeu honestamente. Sofia assentiu com a sabedoria de quem aceita que nem tudo na vida faz sentido. Minha mãe às vezes fica triste quando lembra do papai, mas ela diz que é importante lembrar das coisas boas também, que as memórias felizes são presentes que a gente pode abrir sempre que quiser. Eduardo olhou para a menina com uma mistura de admiração e perplexidade. Como alguém tão pequena podia ter uma compreensão tão profunda da vida? Como ela conseguia falar sobre perda e dor com tanta naturalidade e ainda manter aquela luz nos olhos? Sofia, ele disse, sua voz mais suave do que tinha sido em semanas. Você é uma menina muito esperta. Ela sorriu, um sorriso tão genuíno e luminoso que Eduardo sentiu algo derreter no peito. Obrigada. Você também parece inteligente. Minha mãe disse que você é o chefe de todo mundo aqui. Sou. Deve ser uma responsabilidade muito grande, Sofia disse, séria de repente. Cuidar de tanta gente. É como ser o pai de uma família bem grande. Eduardo nunca tinha pensado na empresa dessa forma. Para ele, funcionários eram números em uma planilha, custos a serem minimizados, recursos a serem otimizados. Mas, na simplicidade da observação de Sofia, havia uma verdade que o incomodava profundamente. Mariana voltou naquele momento, claramente nervosa por ter deixado a filha sozinha com Eduardo. Sofia, vamos embora. Já incomodamos o Sr. Eduardo demais por hoje. Sofia se levantou obedientemente, mas olhou mais uma vez para Eduardo. Você vai olhar meu desenho? Eduardo olhou para o papel colorido na mesa. 3 figuras de mãos dadas sob um sol gigante. Uma família. Algo que ele tinha perdido
e nunca pensou em tentar reconstruir. Talvez, ele disse. E mesmo essa pequena concessão pareceu uma vitória para Sofia. Tá bom, ela disse, claramente satisfeita. Tchau, Sr. Eduardo. Espero que você tenha um dia menos triste amanhã. Ela acenou com a mãozinha pequena e caminhou pelo corredor ao lado de Mariana, que murmurava desculpas pelo comportamento da filha. Eduardo ficou ali parado, vendo-a se afastarem, e pela primeira vez em semanas, o silêncio do escritório não parecia confortável. Ele olhou para o desenho na mesa. As cores vibrantes contrastavam drasticamente com o ambiente frio e moderno do escritório. Era como se um pedaço de sol tivesse sido deixado ali, irradiando calor em um mundo que ele havia tornado deliberadamente gelado. Eduardo pegou o desenho e o levou para dentro do escritório. Colocou-o na mesa de vidro, ao lado do computador, e ficou olhando para ele por longos minutos. 3 figuras de mãos dadas. Uma família feliz. Pela primeira vez desde a morte do pai, Eduardo se perguntou se havia algo além de trabalho e lucro. Se havia algo além da frieza que tinha escolhido como armadura contra a dor. O desenho de Sofia ficou ali, silencioso mas presente, como um lembrete colorido de que existiam coisas bonitas no mundo. E de que talvez, apenas talvez, ele tivesse esquecido como encontrá-las. Eduardo chegou ao escritório na manhã seguinte 2 horas antes do horário normal, como havia se tornado seu hábito desde que assumiu a presidência. O edifício estava silencioso, apenas o ruído distante dos elevadores e o zunido baixo do ar-condicionado central. Era o momento do dia que ele mais apreciava, quando podia trabalhar sem interrupções, sem ter que lidar com pessoas. Mas quando acendeu as luzes do escritório, a primeira coisa que viu foi o desenho de Sofia, ainda exatamente onde ele o havia deixado na noite anterior. As cores vibrantes pareciam ainda mais intensas sob a luz fria das lâmpadas LED, como se tivessem ganhado vida própria durante a noite. Eduardo se sentou na cadeira de couro e ficou olhando para o papel colorido. Havia algo hipnotizante naquelas figuras simples, naqueles traços infantis cheios de esperança. Sem perceber, ele se pegou traçando com o dedo o contorno do sol amarelo gigante que dominava a parte superior do desenho. Quando foi a última vez que tinha prestado atenção no sol de verdade? Quando foi a última vez que havia parado para observar algo belo, sem calcular seu valor comercial? 3 horas depois, quando os funcionários começaram a chegar, Eduardo ainda estava contemplando o desenho. Havia respondido alguns e-mails, revisado 2 contratos, mas sua mente sempre voltava para aquelas 3 figuras de mãos dadas, para as palavras de Sofia sobre famílias e coisas importantes. Por volta das 10 da manhã, Eduardo ouviu vozes familiares no corredor. Era Mariana explicando algo para Sofia em tom baixo, claramente tentando fazer com que a menina entendesse a importância de ficar quieta e não incomodar ninguém. Lembra do que conversamos, Sofia? Você fica na salinha que a Dona Rosa arrumou, desenha, lê seus livrinhos, mas não sai de lá. O Sr. Eduardo está muito ocupado e não pode ser incomodado. Eduardo se surpreendeu se levantando da cadeira e caminhando até a porta. Não sabia por que estava fazendo isso. Apenas sentia uma necessidade estranha de ver a menina novamente. Quando abriu a porta, Sofia estava parada no corredor segurando uma pequena mochila cor-de-rosa e olhando ao redor com curiosidade. Quando viu Eduardo, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Oi, Sr. Eduardo. Você olhou meu desenho? Mariana empalideceu imediatamente. Sofia, não incomode o senhor. Vamos para a salinha. Mas Eduardo se ouviu dizendo. Ela não está incomodando. As palavras saíram antes que ele pudesse processá-las completamente. Sofia, você pode entrar um momento. Mariana olhou para ele com uma expressão de choque puro, como se ele tivesse acabado de falar em chinês. Em 3 semanas de trabalho sob a nova gestão, ela nunca tinha visto Eduardo demonstrar qualquer tipo de cordialidade com funcionário algum. Sofia, por outro lado, pareceu achar completamente natural o convite. Ela entrou no escritório com a confiança de quem estava visitando um amigo, e Eduardo sentiu uma estranha satisfação em ver a expressão de admiração nos olhos dela quando observou o espaço. Uau, seu escritório é muito grande. E essa mesa é feita de vidro? Dá para ver através dela? Sofia caminhou ao redor da mesa, claramente fascinada. Eduardo se sentou na cadeira e observou a menina explorar o ambiente.
Havia algo refrescante na forma como ela via o mundo, como se tudo fosse uma descoberta nova e emocionante. Sofia, ele disse, chamando a atenção dela. Você disse ontem que seu pai foi morar no céu. O rosto de Sofia se tornou mais sério, mas não triste. Foi sim, há 2 anos. Minha mãe disse que ele estava doentinho e que Deus precisava dele no céu para cuidar de outros anjinhos. Eduardo sentiu um aperto no peito. Uma criança de 6 anos falando sobre perda com mais maturidade do que ele, um homem de 35 anos, conseguia demonstrar. Você sente falta dele? Todo dia. Sofia respondeu sem hesitação. Mas minha mãe me ensinou que quando a gente sente muita saudade, pode conversar com as pessoas que estão no céu. Elas escutam a gente. E você conversa com ele? Sofia assentiu energicamente. Converso. Conto para ele sobre a escola, sobre meus desenhos, sobre os lugares que a mamãe me leva. E às vezes eu peço para ele cuidar da mamãe quando ela fica triste. Eduardo engoliu em seco. E ele te responde? Não com palavras, Sofia explicou, se aproximando da mesa de vidro. Mas às vezes eu sinto que ele está perto. Como quando vejo uma borboleta bonita ou quando alguém é gentil comigo sem motivo. Minha mãe diz que são sinais de que ele está cuidando da gente. Eduardo olhou para a menina, tentando processar a simplicidade profunda daquelas palavras. Ele tinha passado 3 semanas mergulhado em raiva e amargura, se recusando a aceitar a morte do pai, se recusando a encontrar qualquer significado ou consolo na perda. Mas ali estava uma criança que tinha perdido o pai aos 4 anos e conseguia falar sobre isso com uma sabedoria que o deixava sem palavras. Você viu meu desenho? Sofia perguntou, apontando para o papel na mesa. Vi, Eduardo admitiu. Gostou? Eduardo hesitou. Não estava acostumado a ser honesto sobre seus sentimentos, especialmente não com uma criança. Mas havia algo nos olhos expectantes de Sofia que o fazia querer tentar. É muito colorido, ele disse finalmente. Sofia riu, um som cristalino que ecoou pelo escritório sério. Eu gosto de cores, elas fazem tudo mais alegre. Por que você usa só cores escuras? Eduardo olhou para seu terno azul marinho, depois para o escritório todo decorado em tons de cinza, preto e branco. Quando foi que havia parado de gostar de cores? Quando foi que havia decidido que alegria era sinônimo de fraqueza? Cores escuras são mais profissionais, ele respondeu. Mas a explicação soou vazia, até para ele mesmo. Sofia disse, claramente não convencida. Mas a vida não é só trabalho, né? Tem que ter diversão também. Ela abriu a mochilinha e tirou uma caixa de giz de cera. Posso fazer um desenho para você agora? Eduardo olhou para a mesa de vidro impecável, depois para os gizes coloridos na mão pequena de Sofia. Uma parte dele queria dizer não. Queria manter seu espaço limpo e organizado. Mas uma parte maior, uma parte que estava acordando depois de um longo sono, queria ver o que aquela mente criativa produziria. Pode, ele disse, surpreendendo a si mesmo. Sofia se acomodou na cadeira em frente à mesa e começou a desenhar em uma folha em branco que tirou da mochila. Eduardo a observou trabalhar, fascinado pela concentração total com que ela se dedicava à tarefa. A língua aparecia levemente entre os lábios enquanto ela escolhia as cores, e ela murmurava baixinho para si mesma enquanto desenhava. Este aqui é você, Sofia anunciou, desenhando uma figura alta de terno azul. E este sou eu. Uma figurinha menor com uma blusa rosa apareceu ao lado. E estamos... o que a gente está fazendo? Não sei, Eduardo respondeu honestamente. O que você acha que estamos fazendo? Sofia pareceu pensar seriamente sobre isso. Acho que estamos conversando, como estamos fazendo agora. Você parece menos triste quando conversa. Eduardo sentiu algo se mexer no peito novamente. Quando foi a última vez que alguém tinha notado se ele estava triste ou feliz? Quando foi a última vez que alguém se importou? Sofia, ele disse lentamente. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você quer ser minha amiga? Você não me conhece, e todo mundo aqui tem medo de mim. Sofia parou de desenhar e o olhou com aqueles olhos castanhos sérios. Porque você está sozinho, ela disse simplesmente. E ninguém deveria estar sozinho. Minha mãe me ensinou que quando a gente vê alguém triste e sozinho, a gente deveria tentar ajudar. As palavras atingiram Eduardo como um raio.
Sozinho. Ele estava sozinho, mais sozinho do que jamais havia admitido para si mesmo. Tinha construído muros tão altos ao redor do coração que nem ele mesmo conseguia mais escalá-los. E como você acha que pode me ajudar? Ele perguntou, genuinamente curioso. Sendo sua amiga, Sofia respondeu como se fosse óbvio. Amigos conversam, se preocupam um com o outro, fazem coisas divertidas juntos. Você tem amigos? Eduardo pensou sobre isso. Tinha contatos comerciais, conhecidos dos country clubs, pessoas que queriam alguma coisa dele. Mas amigos de verdade, pessoas que se importavam com ele como pessoa, não como uma oportunidade de negócio? Não, ele admitiu, e a palavra saiu mais dolorosa do que esperava. Então você precisa de mim, Sofia declarou com a lógica irrefutável das crianças. Eu posso ser sua primeira amiga! Eduardo sentiu os olhos arderem de uma forma que não acontecia há anos. Havia algo tão puro na oferta de Sofia, tão genuíno em seu desejo de ajudar, que ele se sentiu completamente desarvorado. Não sei se sei como ser amigo, ele confessou. É fácil, Sofia assegurou. Você só precisa se importar com a pessoa e querer que ela seja feliz. E você parece do tipo de pessoa que sabe se importar com os outros. Por que você acha isso? Porque você está conversando comigo. E por que tem tristeza nos seus olhos, não maldade? Pessoas más não ficam tristes quando perdem alguém importante. Eduardo ficou em silêncio, processando as palavras da menina. Como ela conseguia vê-lo tão claramente quando ele mesmo não conseguia se entender? Meu pai morreu há 3 semanas, Eduardo se ouviu dizendo. As palavras saíram antes que ele pudesse pará-las. Sofia parou de desenhar completamente e olhou para ele com uma expressão de profunda compreensão. Por isso você está tão triste, ela disse suavemente. Eu sei como é. Dói muito quando alguém que a gente ama vai embora. Como você fez para continuar? Eduardo perguntou, sua voz saindo mais fraca do que gostaria. Sofia colocou o giz de cera na mesa e se levantou. Para a surpresa total de Eduardo, ela contornou a mesa e se aproximou dele. Sem pedir permissão, ela colocou sua mãozinha pequena na mão dele. No começo eu chorei muito, ela disse, e ficava com raiva porque o papai tinha me deixado. Mas aí a mamãe me explicou que quando alguém vai para o céu, não é porque quer ir embora da gente. É porque já cumpriu a missão dele aqui na terra. Eduardo olhou para a mão pequena sobre a sua. Quando foi a última vez que alguém o havia tocado com carinho, sem querer nada em troca? Qual você acha que era a missão do seu pai? Sofia perguntou. Eduardo pensou sobre isso. O pai havia construído a empresa do zero, criado empregos para centenas de pessoas, sustentado a família, sido um exemplo de trabalho e dedicação. Acho que era cuidar das pessoas, Eduardo disse lentamente. Ele sempre se preocupava com os funcionários, com as famílias deles. Então agora é sua vez de continuar cuidando das pessoas, Sofia disse com a sabedoria simples que só as crianças possuem. É como se o papai tivesse passado a missão para você. Eduardo sentiu lágrimas queimarem atrás dos olhos. Em 3 semanas tinha feito exatamente o contrário do que o pai faria. Tinha demitido pessoas, criado um ambiente de medo, transformado um local que era como uma segunda família em um campo de batalha. Eu não sei se consigo ser como ele era, Eduardo confessou. Você não precisa ser igual, Sofia disse, apertando suavemente a mão dele. Você só precisa ser você, mas a melhor versão de você. E eu posso te ajudar a lembrar das coisas boas quando você esquecer. Eduardo olhou nos olhos da menina e viu ali uma sabedoria que ia muito além dos seus 6 anos. Viu compaixão, esperança e uma fé inabalável de que as pessoas podiam mudar, podiam ser melhores. Você gostaria de ser minha amiga mesmo? Ele perguntou, sua voz saindo quase como um sussurro. Sofia sorriu, aquele sorriso radiante que parecia iluminar todo o escritório. Claro! Amigos para sempre! Ela estendeu o dedinho mindinho. Vamos fazer um pacto de dedinho? Eduardo olhou para o dedo pequeno estendido e sentiu algo se quebrar definitivamente dentro do peito. Mas não era uma quebra dolorosa. Era como se uma represa tivesse se rompido, liberando anos de emoções represadas. Ele estendeu seu próprio mindinho e entrelaçou com o de Sofia. Amigos para sempre, ele repetiu. E pela primeira vez em 3 semanas,
sentiu que talvez existisse esperança. Naquele momento, Eduardo começou a entender que talvez a morte do pai não fosse apenas uma perda. Talvez fosse também uma oportunidade de descobrir quem ele realmente queria ser. E talvez, apenas talvez, uma menina de 6 anos com uma blusa rosa fosse exatamente a professora que ele precisava para aprender a viver novamente. Nas 2 semanas que se seguiram ao pacto de dedinho com Sofia, Eduardo se encontrou esperando ansiosamente pelas visitas da menina. Ela vinha à empresa sempre que a escola tinha algum evento especial ou quando Mariana precisava fazer horas extras, e cada aparição dela trazia uma luz diferente para o dia de Eduardo. Ele havia mudado sutilmente sua rotina. Em vez de trancar a porta do escritório e se isolar completamente, deixava-a entreaberta nas tardes quando sabia que Sofia estaria no prédio. Havia também comprado uma cadeira menor para o escritório, oficialmente para reuniões com pessoas de diferentes estaturas, mas na verdade era para que Sofia pudesse se sentar confortavelmente quando vinha conversar com ele. Naquela quinta-feira chuvosa de março, Eduardo estava terminando uma videoconferência quando ouviu batidas suaves na porta. Não eram as batidas firmes e nervosas dos funcionários, mas sim o toque delicado e característico de Sofia. "Pode entrar", ele disse, desligando o computador e sentindo um sorriso involuntário se formar nos lábios. Sofia entrou carregando sua mochila rosa e algo embrulhado em papel de presente colorido. Seu cabelo estava levemente úmido da chuva e ela trazia aquele sorriso radiante que havia se tornado a parte favorita do dia de Eduardo. "Oi, tio Edu", ela disse, usando o apelido carinhoso que havia criado na semana anterior. Eduardo sentiu o coração se aquecer com o diminutivo. Ninguém nunca o havia chamado de tio antes, e havia algo incrivelmente doce na forma como Sofia fazia isso soar natural e carinhoso. "Oi, Sofia, o que você tem aí?" "Um presente", ela anunciou colocando o embrulho na mesa. "Não é meu aniversário nem seu, mas às vezes a gente pode dar presentes só porque quer fazer alguém feliz, né?" Eduardo observou o embrulho. O papel era colorido, com desenhos de balões, e estava claramente embrulhado pelas mãos pequenas de Sofia. A fita estava torta. Havia pedaços de fita adesiva em excesso, mas era perfeito na sua imperfeição infantil. "Sofia, você não precisava me dar nada." "Eu sei", ela disse subindo na cadeira menor que ele havia comprado. "Mas eu queria." "Abre." Eduardo desembrulhou cuidadosamente o presente, tomando cuidado para não rasgar o papel que Sofia havia escolhido com tanto carinho. Dentro havia uma pequena caneca de cerâmica branca com uma frase escrita em letras tortas com tinta colorida. "Para o melhor amigo do mundo." Eduardo ficou olhando para a caneca por longos segundos, sentindo a garganta apertar de emoção. As letras eram claramente feitas por uma criança, algumas maiores que outras, algumas levemente tremidas, mas cada uma delas carregada de amor e dedicação. "Você fez isso para mim?" Sofia assentiu orgulhosa. "Na aula de artes da escola, a professora deixou a gente fazer um presente para alguém especial. Todo mundo fez para a mãe ou para o pai, mas eu fiz para você." Eduardo sentiu os olhos arderem. "Eu sou alguém especial para você?" "É claro", Sofia respondeu como se fosse óbvio. "Você é meu melhor amigo, e amigos são sempre especiais." Eduardo segurou a caneca com cuidado, como se fosse feita do cristal mais delicado. Era o presente mais simples que já havia recebido, mas também o mais precioso. Não custava nada, não tinha valor comercial, mas valia mais do que qualquer coisa que o dinheiro poderia comprar. "Obrigado, Sofia. É o presente mais bonito que já recebi." "Sério?" Os olhos dela brilharam. "Você vai usar?" "Todos os dias", Eduardo prometeu, e sabia que falava sério. Sofia bateu palmas de alegria e se acomodou melhor na cadeira. "Tio Edu, posso te contar um segredo?" "Claro." "Minha boneca da Lara está quebrada", ela disse, baixando a voz como se estivesse contando algo muito sério. A cabeça dela se soltou do corpo e agora ela fica toda mole. Eduardo franziu a testa. "E isso te deixa triste?" "Muito triste", Sofia confirmou. "A Lara era do meu pai. Ele comprou ela para mim quando eu fiz 4 anos, pouco antes de ir para o céu. É minha boneca favorita." Eduardo sentiu o coração apertar. Podia imaginar o quanto aquela boneca significava para Sofia,
sendo uma das últimas lembranças físicas que ela tinha do pai. Você já tentou consertar? Minha mãe tentou, mas ela não sabe como fazer. E a gente não tem dinheiro para levar numa loja que conserta brinquedos. Sofia suspirou pesadamente. Eu cuido muito bem dela, mas às vezes as coisas quebram mesmo quando a gente tenta não quebrar, né? Eduardo ficou pensativo. Sofia, você trouxe a Lara hoje? Trouxe, ela disse abrindo a mochila. Eu levo ela para todo lugar, mesmo quebrada. Não posso deixar ela sozinha em casa. Ela tirou da mochila uma boneca de pano com cabelos de lã castanhos e um vestidinho azul desbotado. A cabeça estava realmente solta, presa ao corpo apenas por alguns fios soltos, dando à boneca uma aparência melancólica. Eduardo pegou a boneca cuidadosamente. Posso tentar consertar ela para você. Os olhos de Sofia se arregalaram. Você sabe consertar bonecas? Não sei, Eduardo admitiu. Mas sei consertar outras coisas. E tenho algumas ferramentas no escritório que talvez possam ajudar. Ele abriu uma gaveta e tirou um pequeno kit de ferramentas que mantinha para emergências. Havia linha de pescar, agulhas, cola especial e algumas outras coisas que poderiam ser úteis. Você deixaria eu tentar? Sofia assentiu vigorosamente. Por favor, se você conseguir consertar a Lara, ela vai ficar feliz de novo. Eduardo se concentrou na boneca, examinando onde os fios haviam se soltado. Não era um trabalho difícil, apenas delicado. Ele começou a costurar cuidadosamente, refazendo as emendas que tinham se desgastado com o tempo e o carinho. Sofia observava cada movimento com atenção total, como se estivesse vendo um milagre acontecer. Ocasionalmente, ela dava sugestões. Acho que por aí está bom. Ou, cuidado para não furar o tecido. E Eduardo seguia cada conselho como se viesse de um especialista. Enquanto trabalhava, eles conversaram. Sofia contou sobre a escola, sobre seus amigos, sobre seus sonhos de se tornar professora quando crescesse. Eduardo se surpreendeu, contando para ela sobre sua própria infância, sobre os brinquedos que gostava, sobre como havia aprendido a usar ferramentas com o pai. Seu pai te ensinava coisas? Sofia perguntou. Ensinava. Ele dizia que saber usar as mãos era tão importante quanto saber usar a cabeça. Ele parece que era uma pessoa legal. Era. Eduardo disse, sentindo pela primeira vez uma pontada de saudade que não doía. Acho que ele gostaria de você. E eu gostaria dele, Sofia respondeu com convicção. Pessoas que ensinam coisas boas sempre são legais. Depois de 20 minutos de trabalho cuidadoso, Eduardo terminou o concerto. A cabeça da boneca estava firme novamente, bem presa ao corpo, e ela voltou a ter a aparência que Sofia lembrava. Pronto, Eduardo disse, estendendo a boneca para Sofia. Sofia pegou a Lara e a abraçou com força, como se estivesse reencontrando uma amiga há muito perdida. Lágrimas de alegria escorreram pelo rostinho dela. Obrigada, tio Edu. Você consertou ela. A Lara está novinha. Eduardo sentiu uma satisfação profunda, diferente de qualquer coisa que havia experimentado em negócios ou conquistas profissionais. Ver a alegria pura no rosto de Sofia, saber que havia feito algo que realmente importava para ela, era mais gratificante do que qualquer contrato milionário que já havia fechado. Fico feliz que tenha dado certo. Sofia se levantou da cadeira e, para a surpresa total de Eduardo, contornou a mesa e o abraçou com força. Era um abraço apertado, cheio de gratidão e carinho, o tipo de abraço que só as crianças sabem dar. Você é o melhor amigo do mundo, ela murmurou contra o ombro dele. Eduardo sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Ele abraçou Sofia de volta, cuidadosamente como se ela fosse feita de cristal. Quando foi a última vez que alguém o havia abraçado assim? Quando foi a última vez que ele havia se sentido verdadeiramente útil, verdadeiramente necessário para alguém? Sofia, ele disse, a voz embargada. Obrigado. Por quê? Eduardo não sabia como explicar. Como dizer para uma criança de 6 anos que ela havia salvado sua alma? Como explicar que ela havia mostrado a ele que ainda existia bondade no mundo, que ainda existia amor gratuito, que ainda existia esperança? Por ser minha amiga, ele disse simplesmente. Sofia se afastou um pouco para olhar nos olhos dele. Tio Edu, você está chorando? Estou.
Ele admitiu, não sentindo vergonha. Mas são lágrimas boas. Sofia sorriu, e com a delicadeza de uma borboleta, limpou as lágrimas do rosto dele com sua mãozinha pequena. Lágrimas boas são importantes, ela disse com seriedade. Elas mostram que nosso coração está funcionando direito. Naquele momento, Eduardo entendeu que havia encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Não era apenas amizade, era família. Sofia havia se tornado a filha do coração que ele nunca pensou que queria, e ele havia se tornado o pai substituto que ela precisava. E pela primeira vez desde a morte do próprio pai, Eduardo se sentiu completo. 6 meses depois do primeiro encontro com Sofia, Eduardo estava irreconhecível. A transformação havia sido gradual, mas profunda, como uma planta que lentamente ganha cor e vida depois de receber água e sol. Naquela manhã de setembro, ele chegou ao escritório carregando 2 xícaras de chocolate quente. Uma grande para ele, uma pequena para Sofia, que havia desenvolvido o hábito de tomar café da manhã com ele às quartas e sextas antes de ir para a escola. O escritório também havia mudado. As paredes frias de vidro agora exibiam uma galeria colorida dos desenhos de Sofia, cuidadosamente emoldurados como obras de arte. A mesa de vidro austero dividia espaço com uma pequena mesa infantil cor-de-rosa, onde Sofia fazia suas lições de casa, enquanto Eduardo trabalhava. No canto, havia uma estante baixa cheia de livros infantis e alguns brinquedos educativos. Mais importante que a decoração era a atmosfera da empresa. Eduardo havia implementado uma série de mudanças que deixaram todos os funcionários inicialmente confusos, depois surpresos e finalmente gratos. A primeira grande mudança aconteceu uma semana depois que ele consertou a boneca de Sofia. Eduardo havia chamado uma reunião com todos os funcionários demitidos nas primeiras semanas e pessoalmente os convidou de volta, com aumento salarial e pedidos sinceros de desculpa. Cometi erros, ele havia dito para Carlos do financeiro, o primeiro que havia demitido. Estava lidando com questões pessoais de forma inadequada e acabei descontando em vocês. Se quiserem voltar, prometo que será diferente. A segunda mudança foi a criação do Cantinho da Sofia, um espaço especialmente adaptado para crianças no 20º andar, onde não apenas Sofia, mas os filhos de outros funcionários podiam ficar quando necessário. Era uma sala colorida, com brinquedos, livros, uma pequena televisão e até mesmo uma geladeira com lanches saudáveis. A terceira mudança foi ainda mais radical. Eduardo havia implementado uma política de horário flexível e home office quando possível, especialmente para funcionários com filhos pequenos. Família vem primeiro, ele havia anunciado, e funcionários felizes em casa são funcionários mais produtivos no trabalho. Mariana havia sido promovida a supervisora geral de limpeza e manutenção, com um salário 3 vezes maior e uma equipe própria para gerenciar. Eduardo havia descoberto que ela tinha formação em administração, mas nunca havia tido oportunidade de usar. Por que você nunca mencionou isso? Ele havia perguntado. Porque ninguém nunca perguntou. Ela havia respondido simplesmente. Naquela manhã específica, Eduardo estava esperando Sofia chegar para o café da manhã quando ouviu seus passinhos familiares no corredor. Ela entrou no escritório cantarolando uma música da escola, carregando sua mochila cor-de-rosa e um sorriso que podia iluminar uma cidade inteira. Bom dia, tio Edu, ela disse, correndo para abraçá-lo como fazia todos os dias. Bom dia, princesa, Eduardo respondeu, levantando-a do chão em um abraço giratório que sempre a fazia rir. Como foi a noite? Dormiu bem? Dormi. E sonhei que você, eu e a mamãe fomos ao parque e comemos algodão doce gigante. Eduardo sentiu o coração se aquecer. Os sonhos de Sofia sempre incluíam ele agora, como se ele fosse uma parte natural da família dela. Que sonho bom! E que tal se tornássemos isso realidade no fim de semana? Os olhos de Sofia se arregalaram. Sério? Podemos ir ao parque? Claro! Já conversei com sua mãe. Vamos fazer um piquenique no sábado. Sofia bateu palmas de alegria e se sentou na mesinha rosa para tomar o chocolate quente. Eduardo a observou, sentindo uma felicidade que não sabia que existia. Nos últimos meses, ele havia descoberto que a alegria verdadeira não vinha de conquistas pessoais, mas de fazer outras pessoas felizes. Tio Edu, Sofia disse, mexendo o chocolate com uma colherzinha pequena.
Você mudou muito desde que nos conhecemos. Mudei como? Você sorri agora, e seus olhos não estão mais tristes. E todo mundo aqui não tem mais medo de você. Eduardo refletiu sobre isso. Era verdade. Os funcionários agora o cumprimentavam nos corredores, algumas vezes até iniciavam conversas casuais. A recepcionista sorria quando ele passava. O ambiente de trabalho havia se tornado verdadeiramente colaborativo. E você sabe por que eu mudei? Eduardo perguntou. Sofia pensou seriamente. Porque você aprendeu que ser gentil é melhor que ser bravo? Exatamente. E quem me ensinou isso? Eu. Sofia disse orgulhosa. Eu te ensinei a ser feliz de novo. Sim, você ensinou. Eduardo confirmou, sentindo os olhos marejarem como sempre acontecia quando se dava conta de quanto Sofia havia transformado sua vida. Nesse momento, Mariana apareceu na porta, vestindo seu novo uniforme de supervisora e um sorriso confiante que havia se tornado sua marca registrada. Bom dia, senhor Eduardo. Sofia, você tem 15 minutos antes de precisarmos ir para a escola. Oi, mamãe. Sofia acenou. O tio Edu disse que podemos ir ao parque no sábado. Mariana sorriu. A relação entre Eduardo e Sofia havia se tornado uma das coisas mais bonitas que ela já havia presenciado. Ver o homem frio e intimidador se transformar em uma figura paterna carinhosa havia sido como assistir a um milagre em câmera lenta. Que maravilha! Vai ser muito divertido. Eduardo se levantou e se aproximou de Mariana. Mariana, tem uma coisa que eu quero conversar com você, sobre Sofia. Mariana ficou levemente tensa, uma reação automática que ainda acontecia às vezes. Nada de ruim. Eduardo se apressou em esclarecer. Na verdade, é algo muito importante para mim. Eu gostaria de ser o padrinho oficial da Sofia. Mariana piscou surpresa. Padrinho? Não apenas no papel, mas de verdade. Quero fazer parte da vida dela oficialmente. Quero ajudar com a educação, estar presente nas formaturas, nas apresentações da escola, nos aniversários. Quero ser uma figura paterna constante na vida dela. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas. Senhor Eduardo. Eduardo. Ele corrigiu suavemente. Apenas Eduardo. Somos família agora. Sofia havia parado de tomar chocolate e estava observando a conversa com atenção. Tio Edu, o que é um padrinho? Eduardo se abaixou até ficar na altura dela. Um padrinho é como um segundo pai. Alguém que promete cuidar de você, te proteger, te apoiar em tudo que você precisar. Alguém que estará sempre do seu lado, não importa o que aconteça. Sofia pensou sobre isso com a seriedade que reservava para assuntos importantes. Como um super-herói? Eduardo riu. Sim, como um super-herói, mas sem capa. Você pode ser meu padrinho super-herói, Sofia declarou, pulando da cadeira e abraçando Eduardo com força. Mariana limpou as lágrimas dos olhos. Eduardo, eu não sei nem como agradecer por tudo que você fez por nós. Você mudou nossas vidas completamente. Vocês é que mudaram a minha, Eduardo respondeu abraçando Sofia. Vocês me salvaram. Sofia se afastou para olhar para ele. Tio Edu, posso te contar outro segredo? Sempre. Eu falei para o meu papai no céu sobre você. Ela sussurrou. Disse para ele que agora eu tenho um padrinho super-herói que cuida da gente. E sabe o que aconteceu? O quê? Apareceu uma borboleta amarela na minha janela ontem à noite. Minha mãe disse que era um sinal de que o papai aprovou. Eduardo sentiu a garganta apertar de emoção. Nos últimos meses, havia aprendido a acreditar nos sinais de Sofia, nas pequenas magias que ela enxergava no mundo. Então é oficial, ele disse, estendendo o dedinho mindinho. Padrinho para sempre. Sofia entrelaçou seu dedinho com o dele. Para sempre e para sempre. 2 horas depois, quando Sofia já estava na escola e o dia de trabalho havia oficialmente começado, Eduardo recebeu uma ligação inesperada. Era Margaret Santos, diretora da escola de Sofia. Senhor Eduardo, aqui é Margaret Santos, da Escola Primavera. Preciso falar com o senhor sobre Sofia. O coração de Eduardo disparou. Aconteceu alguma coisa? Ela está bem? Ela está ótima. Margaret se apressou em tranquilizar. Na verdade, estou ligando por um motivo muito especial. Sofia tem falado muito sobre o senhor nas últimas semanas, e hoje ela fez algo que me emocionou profundamente. Eduardo relaxou.
O que ela fez? Bem, hoje tivemos uma atividade onde as crianças deveriam desenhar sua família e contar sobre cada pessoa. Sofia desenhou ela, a mãe e o senhor. Quando foi a vez dela de apresentar, ela disse: "Este é meu padrinho Eduardo. Ele era muito triste, mas eu ensinei ele a sorrir de novo. Agora ele cuida da gente como um super-herói sem capa." Eduardo sentiu os olhos arderem. Ela disse isso? Disse. E mais, ela contou para toda a turma como o senhor consertou a boneca dela, como vocês tomam chocolate quente juntos, e como o senhor transformou a empresa em um lugar onde as crianças podem visitar os pais. Todas as outras crianças ficaram fascinadas. Eduardo não conseguia falar. A emoção estava bloqueando sua garganta. "Senhor Eduardo", Margaret continuou, "em 20 anos trabalhando com crianças, raramente vi uma transformação tão positiva em uma criança. Sofia sempre foi uma menina especial, mas desde que o senhor entrou na vida dela, ela brilha de uma forma diferente. Ela se sente amada, protegida, valorizada. Ela é que me ensinou o que significa amar de verdade." Eduardo conseguiu dizer finalmente. "O senhor salvou essa menina, senhor Eduardo, e pelo que ela conta, ela também salvou o senhor." Depois de desligar o telefone, Eduardo ficou olhando pela janela do escritório. Lá embaixo, via o movimento da cidade, as pessoas correndo de um lado para outro, cada uma lutando suas próprias batalhas. Há 6 meses, ele era uma dessas pessoas, perdido, sozinho, amargurado. Agora tinha uma família, tinha propósito, tinha amor. Seu celular apitou com uma mensagem. Era Mariana. "Eduardo, Sofia esqueceu a lancheira. Posso buscá-la aí?" Eduardo sorriu e digitou de volta. "Já estou saindo para levar. Quero ver a carinha dela quando aparecer na escola de surpresa." Ele pegou a lancheira cor-de-rosa que Sofia havia esquecido na mesinha dela e saiu do escritório. No elevador encontrou 3 funcionários que o cumprimentaram calorosamente. "Bom dia, Eduardo", disse Carla da contabilidade. "Como está nossa princesa Sofia hoje?" "Radiante como sempre", Eduardo respondeu, sorrindo. "Aliás, não se esqueçam que sexta-feira é o dia das crianças aqui na empresa. Sofia está animadíssima para mostrar o escritório para os amiguinhos da escola." A ideia de trazer as crianças da turma de Sofia para conhecer a empresa havia sido dela mesma. "Tio Edu, posso mostrar para os meus amigos onde você trabalha? Eles querem conhecer o padrinho super-herói." Como Eduardo poderia dizer não? 20 minutos depois, ele estava na porta da escola Primavera, segurando a lancheira cor-de-rosa e sentindo uma ansiedade gostosa de ver Sofia. A secretária o reconheceu imediatamente. "Senhor Eduardo, que surpresa boa! Vou chamar a Sofia." Alguns minutos depois, Sofia apareceu correndo pelo corredor, seus olhos brilhando de alegria ao vê-lo. "Tio Edu, você veio me ver!" Ela se jogou nos braços dele e Eduardo a levantou do chão em um abraço apertado. "Esqueceu isso aqui, pequena?" ele disse, mostrando a lancheira. "Obrigada, mas você não precisava vir. Podia mandar com a mamãe." "Eu queria vir", Eduardo disse honestamente. "Queria ver você." Sofia segurou o rosto dele entre as mãozinhas pequenas. "Tio Edu, você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida depois que o papai foi para o céu." Eduardo sentiu as lágrimas escaparem novamente. Nos últimos meses tinha chorado mais do que em toda a sua vida adulta, mas todas eram lágrimas de alegria, de gratidão, de amor. "E você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ponto final", ele respondeu. Sofia sorriu e o beijou na testa, como sempre fazia quando queria consolá-lo. "Amigos para sempre?" "Para sempre e para sempre", Eduardo confirmou, selando mais uma vez o pacto que havia mudado suas vidas. Enquanto dirigia de volta para a empresa, Eduardo pensou em como a vida podia ser imprevisível. 6 meses atrás, era um homem amargurado, perdido em sua própria dor, machucando outros porque não sabia como lidar com a própria ferida. Hoje, era um padrinho, um protetor, um amigo. Tinha uma família escolhida que o amava incondicionalmente. Tinha funcionários que o respeitavam não por medo, mas por admiração. Tinha uma empresa que funcionava como uma verdadeira comunidade. E tudo porque uma menina de 6 anos com uma blusa rosa tinha tido coragem de oferecer amizade para um estranho que parecia triste. Quando chegou ao escritório,
Eduardo encontrou um novo desenho de Sofia na sua mesa. Era um desenho dele e dela de mãos dadas, com um sol gigante brilhando sobre suas cabeças. Embaixo, com a caligrafia cuidadosa de uma criança de 6 anos, estava escrito: "Meu padrinho super-herói que me ensinou que o amor sempre vence." Eduardo sorriu, guardou o desenho cuidadosamente na gaveta especial onde mantinha todos os presentes de Sofia, e voltou ao trabalho. Mas agora trabalhar não era apenas sobre lucro ou sucesso. Era sobre construir algo que pudesse deixar o mundo um pouco melhor para Sofia e para todas as outras crianças que viriam depois dela. E pela primeira vez na vida, Eduardo Mendes se sentia verdadeiramente rico. Rico de amor, rico de propósito, rico de esperança. Afinal, como Sofia sempre dizia, as coisas mais importantes da vida não podiam ser compradas com dinheiro. Elas só podiam ser conquistadas com o coração.